Olá, boa noite. Estamos indo para a 21ª live. Olha só, 21ª live. E a segunda live da campanha Perdão Amigo. Então, recapitulando, estamos na 21ª live e na segunda live da campanha Perdão Amigo. Então vamos esperando as pessoas chegarem. Eu estou vendo que a família Pousas entrou através do Esperança Amor Solidário, Márcia Pousas, Cássio Pousas, Erle, Ângela, que satisfação. Olha só quem apareceu, Catas Reg, Alan, Kimberley. O Catas Reg tem um trabalho maravilhoso em Catas Altas, onde é um trabalho social, onde que o Alan e a Kimberley trabalham com as crianças, tirando elas do mundo que não é legal, né? E os colocando no mundo da música, da cultura. Então, muitos méritos aí o Catas Reg, e faremos muitos trabalhos também com o fã-clube agora da Dona Irã Barbosa. Rosa, minha amiga de infância, eu a conheço, a Rosa tem muitos anos. Se for que eu estou pensando na Rua Esperança, depois você só fala se é você mesmo, tá, Rosa? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, eu vou falar então resumidamente das lives, e aí depois eu vou chamar a nossa querida amiga Paula Godoy. Vamos lá. Sobre a campanha Perdão Amigo. No dia 8, que foi a primeira live, nós gravamos com o Padre Edjaldo, da paróquia São Lucas, e com a Sônia Cunha, do Gama Luz, que é o Grupo de Amparo Mansão de Luz. E dia 15, hoje, exatamente, falaremos com a Paula Godoy representando a Umbanda, o perdão do ponto de vista da Umbanda. No dia 21, faremos uma live com a Sônia Cunha e mais um convidado que está a confirmar. Dia 21 é muito especial porque é o Dia Mundial da Paz e também o Dia da Árvore. Então, falaremos sobre o dia 21 de setembro. No dia 23 de setembro, teremos outra live com a Deise, falando do candomblé, o ponto de vista do candomblé, do perdão, sobre o aspecto do candomblé, e o Pedro Neves, que é da maçonaria, então o ponto de vista da maçonaria. A maçonaria é convidado para participar da campanha Perdão Amigo, porque nós estamos montando a linha holística. Então, no regulamento tem escrito que o vídeo, ganhador, passa pela bancada religiosa. Então, nós iremos montar uma linha holística. Então, Pedro Neves falará sobre o perdão do ponto de vista maçônico. No dia 24 de setembro, saímos um pouco da campanha Perdão Amigo e faremos uma live do fã-clube a Dona Irã Barbosa, de Minas, onde temos o nosso querido amigo padrinho, Dedé Paraíso, que é integrante do Demônios da Garoa. Então, o fã-clube a Dona Irã Barbosa tem o aval do Dedé Paraíso, que é o nosso padrinho. Temos a chancela do Demônios da Garoa. No dia 28 tem o Samuel, que vai falar o perdão do ponto de vista do kardecismo, da linha kardecista. Então, 28, Samuel, da linha da kardecista, sobre o aspecto do perdão, da linha kardecista. E a Ângela, ela é professora de yoga, do Tranquilitas Yoga, do bairro da Pampulha, aqui de Belo Horizonte. Bom, então aí finalizaremos as lives do mês de setembro. Eu gostaria de falar aqui um pouco sobre a Paula Godoy. A Paula Godoy, ela é a terceira geração espiritualista da família, cresceu entre práticas como culto no lar, campanha do quilo e a manifestação dos espíritos incorporados em seu pai, preto velho, caboclo, criança e guardião, que sempre foram recebidos como extensão da família no plano espiritual. Umbandista, médium, apômetra, reikiana e cromoterapeuta, apaixonada
por mitologia, e em especial pela mitologia africana. Então vamos chamar a nossa querida Paula Godoy. Só um instantinho, eu vi que nosso querido amigo André Luiz Matos entrou também, muito bem-vindo. Vamos lá, vamos chamá-la. Eu vi que a Rosa falou que não é a Rosa que eu achava que era, mas muito bem-vinda, Rosa. Paula Godoy é o nome dela. Agora sim, tudo bem? Tudo jóia, muito boa noite. Boa noite para quem é de boa noite, axé para quem é de axé para todo mundo, que axé é energia boa. Que maravilha, satisfação. Ô Paula, você sabe que eu estou do lado de uma pessoa muito especial. Essa pessoa é a nossa madrinha que nos apresentou, que nos trouxe essa amizade. Nós vamos falar no decorrer da nossa conversa. Eu estou do lado da nossa querida amiga Ione, do Cantinho A. Ei, Ione, axé, Ione, muito axé para nós. Bom vê-la. Levando a boa palavra, levando conhecimento, chão, né? E a energia boa, né, Paulinho? É isso aí. Prazer enorme. Deus abençoe. Depois espero você aqui também, viu? Vem conhecer. Vai ser um prazer muito grande. Vai ser um prazer grande. Mesmo. A nós. Sim. Maravilha. Então a Ione é a nossa madrinha aí, né? Nessa chancela da nossa amizade. E quando eu comentei com a Ione sobre essa campanha do Perdão Amigo, ela falou, não, tem uma pessoa especialista na Umbanda, a Paula Godoy, conheço a família dela, e aí, enfim, né, tá aí ratificando os votos de amizade, né? Muito bom. Paula, me fala um pouquinho de você para as pessoas que não te conhecem. Tá bom. Antes de qualquer coisa, eu começo com... A Umbanda me acolheu. Eu não sou líder ou líder religioso ligado à Umbanda, mas a Umbanda é um espaço tão caloroso que ela me abraçou e na hora que eu vi, ali dentro tinha muito amor. Então, eu me identifiquei. A minha relação com a Umbanda é uma relação muito amigável, muito amistosa, porque a Umbanda não tolhe as suas outras crenças. Na verdade, ela faz a questão de que as pessoas agreguem tudo que pode levá-las à evolução espiritual delas. Então, eu venho de uma família espiritualista, eu cresci dentro de um lar onde eu era incentivada à prática da caridade, onde os conhecimentos eram muito importantes, mas em momento algum alguém falou comigo, você é de tal religião, ponto e acabou. Tanto é que a minha família tem origem espiritualista, mas quando a minha mãe teve uma oportunidade, ela me colocou para estudar num colégio que tinha uma ligação com outra religião, para eu ter a liberdade de escolha. Isso faz toda a diferença, porque você se torna alguma coisa porque é natural, não porque é imposto. Eu não sou umbandista porque eu sou a terceira geração umbandista. Não, muito pelo contrário. Eu tenho na minha família as pessoas que se identificam muito mais com o kardecismo e nós trabalhamos pela prática da caridade. Não tem ninguém tentando converter ninguém, ninguém falando que ninguém está errado, ninguém falando que vai para o céu, para o inferno, até porque a Umbanda não acredita em céu e inferno. A Umbanda acredita na evolução de cada espírito no seu tempo, na sua hora, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Que bonito, hein, Paula? Essa liberdade aí da sua família. Eu ainda vou ter a satisfação e o prazer de conhecer os seus pais. A Ione me fala muito bem deles, né? E amo. Aquela... Amo demais, viu, Paula? E eu terei, assim, a satisfação de conhecê-los. É muito importante em um lar o livre-arbítrio, né, Paula? Eu imagino como isso fez bem para você e você expressou muito bem aqui no seu sentimento, né? Ô, Paula, fala um pouquinho para nós, por favor, como que você iniciou na Umbanda, né? Então, a sua família deixou bem claro esse livre-arbítrio, aí você foi para uma outra linha sem ser da Umbanda, mas fala um pouquinho para nós, por favor, quando começou? Tá.
Começou, na verdade já acontecia, porque as manifestações de entidade, como o preto velho, caboclo, crianças, guardiões, elas acontecem na linha de Umbanda. O meu pai foi desenvolvido na Umbanda, junto com os pais dele. Ele migrou, meu pai viajava muito, ele não pôde estar ligado a um centro ou então a uma terreira, um templo, independente de como é chamado, porque os nomes são variados dentro do território nacional. Mas acontecia esse relacionamento próximo dentro de casa, com as incorporações do meu pai, fazendo uma limpeza nos filhos quando eram pequenos, aí uma tia vinha, conversava com a entidade, tinha puxão de orelha, mas tinha colo, tinha ensinamento, tinha direcionamento para cada um. E aí nós fomos... no momento eu fui morar no Espírito Santo com os meus pais, eles retornaram, eu comecei a fazer faculdade lá. E aí as minhas irmãs começaram a frequentar uma fraternidade. Meus pais começaram a frequentar. Quando eu retornei do Espírito Santo, eu resolvi fazer minha educação mediúnica nessa fraternidade junto com eles. E era uma fraternidade espiritualista, onde havia uma certa liberdade. Lidávamos com energia reiki. Foi onde eu conheci a cromoterapia. Foi onde eu conheci um trabalho maravilhoso chamado apometria, que eu descobri depois que alguns... Por favor. Apometria. A apometria é um tratamento que lida com a questão da influência que nós temos nessa vida de vidas passadas. Por exemplo, alguém que manifesta um medo que é quase inexplicável. E aí você vai achar a origem disso em outras vidas. Então é um tratamento que acontece em nível espiritual, em corpos, níveis e subníveis do nosso espírito. É bonito. Paulo, sem querer te cortar, então é tipo da linha da hipnose, mais ou menos, ou não? Não, né? Porque nós não estamos falando do próprio paciente fazer uma regressão. Nós estamos falando de um tratamento que vai acontecer em corpos, mas o paciente não está presente dentro da sala. É a hora que eu me utilizo de médiums para fazer a manifestação desse passado, de vida passada desse paciente, para poder limpar, fechar janelas de vidas passadas, apagar temporariamente lembranças de vidas passadas que podem estar atuando na vida presente, para a pessoa poder conseguir seguir a vida com mais leveza. Imagina assim, Marco, você tem uma rusga muito grande com alguém da sua família, você tem um problema com alguém da sua família, e você não consegue nem dormir com aquilo. Sim. Imagina que se você tivesse a oportunidade, falassem com você assim, temporariamente, você vai esquecer dessa briga. Sua vida seria mais fácil? Claro. Pois é isso que a apometria dá. Ela dá a oportunidade para aquela pessoa, mesmo que em nível inconsciente, deixar isso para trás temporariamente, que se registre. Ninguém tem permissão de apagar uma informação completamente da vida de ninguém, tá? Ô, Paulo, então é como se fosse um renascimento, né? Sim, é uma oportunidade nova. Pensa Sim. que eu tenho essa folha escrita. Sim. E de repente alguém vira para você e fala assim, quer começar essa página de novo? Não quer dizer que o seu livro está apagado. Sim. Essa página só está dobrada. Para na hora que você tiver condição, você vai lá, abre e faz a revisão dela. Entendi perfeitamente. Pois é, e é isso. E é essa oportunidade que as pessoas têm. E aí você vai vendo que algumas fraternidades espíritas começam a trabalhar com a apometria e alguns centros de Umbanda, algumas casas de Umbanda, alguns terreiros de Umbanda, alguns templos começam a trabalhar com a apometria também num outro viés tão maravilhoso quanto essas casas espíritas estão tratando. E aí elas começam a diversificar esses trabalhos e aí elas começam a ser chamadas de casas espiritualistas, porque elas não seguem a doutrina tradicional de Kardec
elas vêm agregando conhecimentos e técnicas para poder ajudar, porque na prática o objetivo final é a caridade, sem olhar quem. Que bonito. Muito bonito. E essas informações, Paulo, são muito importantes, né? Porque, assim como em outras religiões, né, as não tradicionais, no aspecto de não tão divulgada como tem que divulgar, né? Sim. Seja por rádio, por televisão, e é importante vir uma pessoa do seu conhecimento, do seu gabarito, da sua experiência, nos falar como que é o aspecto mais íntimo, mais bonito da linha da Umbanda, o aspecto do desenvolvimento do que ele consegue atingir dentro desse conceito. Se você for pensar que religião fala de Deus, Deus é amor, a Umbanda é uma religião, a Umbanda só pode falar de amor, de caridade, dos aspectos divinos, também do perdão, que é um dos grandes aspectos divinos de uma dos orixás mais reverenciados na Umbanda. Para quem não sabe, a Umbanda é uma religião monoteísta. A Umbanda acredita em um Criador, que vai ser chamado de Divino Criador, vai ser chamado de Olorum, vai ser chamado de Zambi, vai ser chamado de Tupã. Por que tantos nomes? Porque nosso território é grande. E nós temos, por exemplo, no norte, uma influência muito grande da cultura indígena que merece ser respeitada e reverenciada. E todas essas peculiaridades são tratadas com muita naturalidade dentro da Umbanda, já que a Umbanda não é dogmática. A partir do momento que você não tem um rito para fazer, por exemplo, uma gira dentro do terreiro, as giras vão acontecer das mais variadas formas. Você pode ter giras fechadas, onde só os membros da casa vão participar. Você pode ter giras abertas, onde tem atendimento ao público, e aí a prática da caridade sendo levada muito a sério pelo umbandista, pelos terreiros e pelos seus dirigentes. E você tem também o momento onde a entidade de trabalho está incorporada no médium, ensinando, direcionando, dando colo, dando atenção e puxando a orelha carinhosamente, amorosamente. Porque já que a gente entende que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta, você tem, por exemplo, uma pessoa magoada. Por exemplo, eu estou muito magoada com você, eu não quero te perdoar, eu não quero falar com você, você puxou meu tapete, eu estou muito magoada. E aí, uma entidade, por exemplo, um preto velho se manifesta, fala com você, fala assim, você tem certeza, minha filha, que você vai perder uma amizade por causa de, seja orgulho, seja um mal-entendido, seja uma destemperança. E aí ele fala assim, mas tá, por que essa pessoa é tão importante na sua vida que ela te tirou desse prumo? Entendi. O que está acontecendo dentro do seu coração? E aí você para, aí a entidade conta a história dela. A gente tem que entender que uma entidade não é um espírito em sua evolução plena. Ele é um espírito em evolução. E é por isso que ele tem a condição de se manifestar num médium, numa terreira, num terreiro, num templo, e dar o testemunho dele em nome do direcionamento. E quando você ouve histórias e você pensa, quem sou eu na fila do pão para achar que eu não posso, não devo perdoar o outro? Só que dentro da Umbanda você tem um aspecto muito, muito interessante. Como a Umbanda é também uma religião reencarnacionista, que acredita na pluralidade das existências, ela vai falar de aspectos muito peculiares. Por exemplo, que eu não preciso estacionar a minha evolução espiritual esperando que você me perdoe. Se eu cometi um ato contra você
e eu, sinceramente, entendo que eu cometi esse ato, entendo que eu fui injusta, mas do meu coração eu peço perdão a você, eu posso conversar com você e você fala assim, não, eu não te perdoo. Só que é o seguinte, a energia é uma. A energia é o meu pedido de perdão, que é elevado pelos mentores espirituais, pelas entidades que nos acompanham, como uma onda vibratória direcionada a você. No seu tempo, na sua hora, quando você estiver preparado, você vai receber essa energia. O meu pedido de perdão não se perde, nem eu me atraso na minha evolução espiritual por causa disso. Então, nós temos o respeito ao livre-arbítrio, você ainda não está preparado, mas eu estou preparada. Isso. Como você pode também me perdoar antes que eu entenda a necessidade do meu pedido de perdão. E isso também não se perde. Então, nós não ficamos nessa cadeia onde você fala assim, eu não vou te perdoar para você ter que conviver comigo para sempre. Para sempre é muito tempo. Para sempre, para quem tem uma visão reencarnacionista, é eternidade. Eternidade é muito tempo para você ficar parado, cristalizado numa energia negativada. Então, se eu tenho condição, eu me elevo, eu faço um momento interno com os meus guias e peço um direcionamento do meu sincero pedido de perdão a você. Esse perdão não vai se perder. Esse perdão não vai se desfazer no espaço. Na sua hora, quando você estiver em afinidade energética com a energia do perdão, você recebe ele. Paulo, porque... eu gostei. Pode falar. Pois é, porque tudo é energia, e energia não se perde, energia não tem tempo de validade, porque nós somos seres imortais em evolução, utilizando de uma carne. E se você for pensar na máxima de que nós somos seres em evolução, que hoje estamos usando um corpo, amanhã estamos usando outro corpo, independente de credo, de religião, de cor, de gênero, de qualquer outra coisa, não cabe também para a Umbanda machismo, Sim. racismo, homofobia, preconceito com outras religiões. Sim. Se hoje eu estou na condição mulher, branca, cisgênero, não quer dizer que amanhã ou ontem eu estava na mesma condição. Quer dizer que eu estou experimentando formas de evoluir. Se eu tenho um grande problema com o ser, o estar feminino, eu vou resolver isso nessa encarnação. Se eu não conseguir entrar em equilíbrio com o ser feminino, com a minha porção feminina dentro de mim, o que vai acontecer? Numa outra oportunidade, eu vou lidar com isso novamente. Isso quer dizer que nós estamos evoluindo. Quer dizer que não cabe o preconceito com o outro, porque nós estamos aqui. Nós estamos humanos, nós somos espíritos em evolução. É isso que nós somos. Gostei muito, Paulo. Então, só recapitulando, que eu achei muito bonito, quando você falou a respeito de você pedir perdão, mas de toda a sua essência, né? Porque pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige, por favor, porque a partir do momento que você está contido no aspecto, se você tem certeza que aquele perdão é verdadeiro, e se a pessoa não aceitar, para a Umbanda não importa, porque já criou uma onda vibracional aonde que mesmo que não ecoe esse pedido, quando você falou, você já propagou sua informação, não é isso? Sim. Não precisa Exatamente. receber de volta. Essa energia não se perde. Não se perde, sim. A condição espiritual não fala de tempo, não fala de espaço. Isso sim. É uma condição de para quem está na terceira dimensão, para quem está encarnado, para quem está padecendo, ou então para quem está simplesmente passando pela vida. Sim. Só que
sentimentos de vibração superior, eles não têm aspecto de terceira dimensão. Eles suprimem a condição carnal e eles vão ser ativados na hora que a outra pessoa tiver condição de lidar com aspectos como perdão, como amor incondicional, como entrar em contato com a outra pessoa para estabelecer um acerto para continuar a caminhada. E é muito importante também, não é porque você perdoa que você é obrigada a ficar amiguinho, tentando lá todo dia, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Não. Entendi. O tempo do outro tem que ser respeitado. O seu tempo tem que ser respeitado. Para Umbanda, o umbandista é chamado oferenda viva. O que é isso? Oferenda viva é quando eu, conscientemente, entro em contato com o aspecto do Divino Criador, a quem nós chamamos de orixá, entro nessa vibração, entro nessa energia e me entrego. Essa energia me irradia. Se Oxalá, que tem um sincretismo religioso cristão com Jesus Cristo, fala de fé, fala de perdão, fala de entrega, se eu estou vibrando na irradiação de Oxalá, eu estou buscando que esse aspecto do Divino Criador, de Olorum, manifeste na minha vida, manifeste nos meus campos exteriores, nos meus campos interiores, nas camadas da minha áurea, para entrar dentro do meu ser, para a gente poder seguir paulatinamente, cada dia, um de cada vez, com a fé de Oxalá fortalecida. Oh, que bonito, cara. Que bonito. Quanto conhecimento, hein? Olha aí, a Maria Carmen está colocando que maravilha. Várias pessoas aí. Inspiração das entidades que trabalham em nome da Umbanda nesse momento também, que eu não falo tão bonito assim o tempo todo, não. Tem um pouco de conhecimento, porque conhecimento é sempre importante. Tem muito de fé nos guias, tem muito de fé nas entidades e tem muito da vontade de propagar conhecimento e quebrar preconceitos. Sim. Porque algumas pessoas têm medo, falam assim, ai, mas alguém falou alguma coisa, alguém viu alguma coisa, alguém fez alguma coisa. A Umbanda é uma religião. As religiões falam de Deus, as religiões falam de amor. A Umbanda, sendo religião, ela só pode falar de amor. Se alguém fez alguma coisa e usou o nome da Umbanda, usou o nome da Umbanda indevidamente. Se alguém fez alguma coisa, usou o nome de uma entidade, usou indevidamente, porque quem lida com a energia da Umbanda sabe. A Umbanda é uma religião. Religião fala de Deus, fala de amor. A máxima da Umbanda é amor e caridade. Muito bonito. Ô, Paula, nós estamos falando aí, você está comentando a respeito do preconceito, né, racial, de vários gêneros. Daqui a pouco nós vamos atravessar um outro preconceito que ninguém fala nele, vai ficar muito, muito nítido, é o preconceito social, né? Com essa fase aí que nós estamos vivendo, isso vai ficar muito claro e muito nítido. Então a gente vai ter que também ter como se diz, uma linha de conduta muito, muito próspera, né? Para ajudar o irmão, de ter uma palavra amiga, de ajudar o próximo. Então eu fico observando, me veio na cabeça aqui a respeito desse outro tipo de preconceito que não é falado, que é o preconceito social. E eu imagino o trabalho que vocês irão ter no aspecto de quantas diretrizes, quantas sugestões e quantas palavras de carinho, né, que vocês da Umbanda terão que falar para várias pessoas que ainda precisam enxergar esse tipo de preconceito que não é falado e está aí muito claro para nós e às vezes a gente não enxerga, finge que não vê e está aí, é um irmão, né?
Então, quando É. você falou isso, eu me lembrei aqui do preconceito também social. Ô, Paula, tem tantas Oi. coisas aqui para a gente falar. Eu estou gostando muito desses assuntos. Me fala um pouco das datas, assim, resumidamente, que eu sei que são várias datas importantes da Umbanda. Quais as datas festivas, assim, mais de mais relevância? Vamos dizer, todas são, mas que você destaca mais? Aí a gente começa com uma coisa. A Umbanda, ela lida com uma devoção aos aspectos divinos, a quem carinhosamente nós chamamos de orixás. Então, nós temos dias consagrados aos orixás, que tem um sincretismo religioso com o catolicismo. Então, você tem, por exemplo, dia 24 de junho, que é o dia de São João, que é também, existe um sincretismo religioso com Xangô, que é o orixá da justiça. Então, nós comemoramos a data fazemos uma reverência à energia da justiça através do sincretismo com a imagem de Xangô na mesma data. Você tem agora em setembro, no final de setembro, dia 27, uma homenagem a Cosme e Damião, dentro do catolicismo, que são os Sim. IBGs, as crianças também na Umbanda. Essa manifestação de alegria, de pureza, de muita verdade. A gente adora falar assim, a criança é sincera demais. Não existe sinceridade demais. Existe a necessidade de falar uma verdade de forma amorosa. Porque uma verdade dita de qualquer jeito nada mais é que crueldade. Se você pode dar uma informação ou falar algo, você pode escolher duas formas. Você pode falar na lata, ou você, eu sou assim, eu falo na lata. E a prática da caridade? Você pode falar a mesma coisa, mas de uma forma amorosa. Você tem, por exemplo, a comemoração de Iemanjá. Ela tem 2 datas. Ela é comemorada na Bahia no dia 2 de fevereiro, mas ela é comemorada também no dia 8 de dezembro para Umbanda. Você tem Santo Antônio, dia 13/6, que também tem um sincretismo religioso com o orixá de nome Exu, que fala Exu, todo mundo estremece, todo mundo fica com medo. Voltamos à máxima. Foi feito dentro da transmigração um sincretismo religioso. Se nós existe Oxalá, que é referência a Jesus, alguém tinha que ficar com o aspecto do diabo. A Umbanda não acredita em inferno. A Umbanda não acredita em momento absoluto, em mal absoluto. A Umbanda acredita que o mal, que as trevas são a ausência da luz. Luz é conhecimento, é esclarecimento. Não é possível que uma religião vai falar que existe uma manifestação do mal absoluto. Não. O mal existe porque o homem ainda não tem em seu coração a plenitude do amor, da prática da caridade, do direcionamento ao próximo. Então, são várias datas. Você tem no dia 20 de janeiro, que é uma homenagem ao Orixá das Matas, que é muito conhecido por Oxóssi, existem vários nomes. Você tem no dia 23 de abril, o dia de São Jorge, que para nós é o Orixá Ogum, que é o Orixá da lei. Eu vou aproveitar esse momento para mandar um abraço imenso para minha irmã de alma, que é Esther, que nasceu no dia 23 de abril. Ela é filha de Ogum, ela é filha da lei, da manifestação da lei na Terra. Então, como assim ser filho de orixá? Como assim? Significa que você está sob aquela irradiação com mais constância. Significa, por exemplo, quem nasce sobre a irradiação de Oxalá, que aquela pessoa vai trabalhar em vários momentos, patacuri, que essa pessoa vai trabalhar as questões ligadas à fé. A fé é um cerne muito grande na vida dela. Não quer dizer que ela vai viver para isso, que ela só tem que pensar nisso. Não, que ela vai dar uma atenção especial, porque tudo é aspecto divino. Tudo está interligado. Não existe nada que não esteja interligado
porque é tudo aspecto do Divino Criador, é tudo aspecto de Olorum, é tudo aspecto de Olodamaré, é tudo aspecto de Zambi, é tudo aspecto de Tupã. Nós estamos falando de uma religião monoteísta, que acredita, reencarnacionista, que acredita que a prática da fé e da caridade são extremamente importantes para a evolução humana. Nós recebemos esse arcabouço muito rico de cultura africana, mas a Umbanda é uma religião 100% brasileira. Ela traz esse aspecto africano, mas ela também herdou várias influências. Ela herdou influência do catimbó, ela herdou influência do tambor de mina, ela herdou influência do próprio cristianismo, da doutrina de Kardec. Isso faz da Umbanda uma religião muito plural, porque ela agrega aquilo que faz bem. Ela recebe. Se você for um terreiro de Umbanda, na hora que você ajoelhar na frente da entidade, ele não vai virar para você e falar assim: você é judeu? Você é cristão? Você está ligado a alguma religião? Ele vai virar para você e vai falar assim: o que você precisa aqui, meu filho? No que eu posso lhe ajudar? E ele espera que a contrapartida seja exatamente isso. Vá de coração aberto, receba, absorva aquilo que é bom para você, absorva aquilo que tem lógica para você e não saia de lá e fale que porque a sua vida não levou jeito, aquela entidade me enganou. O que você vem fazendo para a sua vida mudar? Porque se você faz exatamente as mesmas coisas todos os dias, nada vai ser diferente. Não há entidade que faça algo mudar se você não muda a sua vibração, se você não muda a sua postura, se você não muda a sua ética perante a vida. Não existe milagre. Existe trabalho, existe incentivo e existe boas vibrações. Mas boa vibração não faz ninguém mudar. Se o Titanic afundar hoje de novo, o otimista e o pessimista afundam junto. O que tem que acontecer é uma atitude positiva para algo diferente acontecer. Sim. Muito interessante, Paulo. Eu gostei de ouvir isso, porque às vezes a gente faz, né, justamente determinados pedidos, ou então faz determinadas ações, e a gente não muda o campo vibracional, né? E a gente começa a se questionar: ah, por que eu? Por que isso acontece comigo? Mas partindo da possibilidade que você está no caminho certo, mas suas ações, seu campo vibracional estão condizentes com seus pedidos, as coisas vão acontecendo. Eu posso dar um testemunho sobre o que nós estamos fazendo aqui. Eu lembro quando eu estava com a ideia, que essa ideia eu falei com a Ione, eu estou com uma ideia muito interessante, que é uma campanha do Perdão Amigo, mas assim, eu estou sem saber como é que eu faço, porque eu não conheço assim, uma pessoa que eu conheço, mas eu não tenho liberdade de pedir a uma pessoa que tem experiência. Você conhece alguém? Eu tenho a Paula, que é a Paula Godoy, que é da Umbanda. A Ione também me indicou o Samuel, que vai nos falar no dia 28 de setembro. A Gabi, que está aqui, ela indicou a Deise. A Deise é do Candomblé. Ela que fez a saudação para você. Então, eu quero dizer, através do meu testemunho, que as coisas realmente acontecem. Quando a gente está de coração aberto, em todos os lugares que eu fui, assim como eu fui na sua casa, fui super bem recebido. Muito obrigado, mais uma vez, retifico os votos de agradecimento. Fui super bem recebido lá na Deise. Né? Fui com a Gabi, com a Gabriela, que fez aí a saudação, lá em Contagem, fui super bem recebido. Fui até a paróquia São Lucas, no Padre Edjaldo. Fui até o Samuel para falar da linha kardecista. Então, fui até também a nossa querida amiga Sônia Cunha, do grupo de amparo Mansão de Luz. Então, em todas as religiões, foi muito bem recebido. Quero aproveitar a oportunidade também, mandar um abraço para várias pessoas que estão entrando.
Adriana Buzelin, uma grande amiga minha, é uma das pessoas que eu irei pedir perdão para gravar o vídeo, né? Estou com vários vídeos para pedir perdão, viu, Paulo? Mas a Adriana é uma das pessoas que eu quero pedir perdão. Gravei uma live, ela sabe o que eu fiz não foi legal, não foi sair realmente do sério, mas o ser humano tem disso, né? E o mais bonito e importante é refletir sobre isso e pedir, mas me perdoa. É o que a gente está falando, Adriana, a gente estava batendo um papo um pouquinho antes de você entrar, e a Paula estava explicando um pouco, se eu estiver equivocado, você me corrige, por favor, Paula. Quando você pede perdão à pessoa, você está pedindo o seu íntimo, você está emanando uma frequência vibracional, mesmo a pessoa acatando ou não, no seu íntimo, para a Umbanda, né, para a internação falando hoje o tema da Umbanda, aquele pedido já valeu, a pessoa se libertou de uma coisa que estava incomodando e você colocou para fora, né, esse sentimento. Aí a Adriana está colocando que você podia convidar o Matias Xamã. Claro, vamos convidar sim. Depois nós vamos conversar. Né? Depois, em outro momento, a gente conversa. Mas então, Paulo, é isso. Eu só tenho a agradecer esse carinho, né, essa atenção. E o mais interessante é que nós viramos amigos. A gente se fala direto, né? A gente bate ao papo. Já decidimos por projetos juntos, né, Marco? E eu vou aproveitar e ler aqui a mensagem da Gabi, falando que Umbanda, muito amor envolvido. Sim, muito amor envolvido. Muito amor envolvido, com certeza. E é por isso que a Umbanda deseja axé a todos. A Umbanda, axé é a energia. Imagina você recebendo a energia de radiação de um orixá. A pessoa está te desejando que os aspectos divinos cheguem a você. Como você tem coragem de não retribuir com o axé. Você não precisa ter a mesma religião, mas você precisa ter respeito religioso. Nos falta respeito em vários aspectos? Falta. Mas para aqueles que são cristãos, houve uma máxima maravilhosa falada por um judeu há 2000 e alguns anos atrás, onde ele disse, não só ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame ao próximo como a ti mesmo. Você deseja ao outro o quê? E aí é um viés muito interessante. As pessoas falam assim, mas eu vou ali na frente da entidade de trabalho e peço para ela fazer o mal para a pessoa, ou então eu posso falar que fulano me prejudicou e ela nem vai saber. A grande questão é, existe livre-arbítrio? Para nós existe. É uma escolha sua ir lá. É uma escolha sua falar a verdade ou não. Mas a entidade tem que saber. Mas imagina que fica o tempo todo sendo monitorado. As pessoas têm mais o que fazer. Se nós acreditamos na vida espiritual, nós vamos entender que nós temos muito mais desencarnados do que encarnados e que existem funções do outro lado que não fica ninguém paradinho do seu lado o tempo todo falando, tá mentindo, vou anotar aqui. Não tem ninguém trabalhando como X9. A sua consciência é quem te julga. Você pode, quando encarnado, tá mentindo para você. Você acha que ao desencarnar, você vai conseguir mentir para você o tempo todo? E é por isso que as pessoas começam a entrar num processo onde elas se colocam de castigo para pensar. É aquele aspecto que o espírita vai chamar de umbral. Ele vai chamar de umbral, ele vai chamar de abismo, ele vai chamar de subabismo. Rosa, eu também amo ir na Umbanda, é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Mesmo, ou melhor, ouvi. Mesmo. Eu recomendo a todos que não conhecem. Você tem uma ideia, ele começa assim, refletiu a luz divina em todo seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Essa luz refletiu na terra, essa luz refletiu no mar. Essa luz vem de Aruanda, que é uma das cidades espirituais, para tudo iluminar. Porque a Umbanda é paz e amor. A Umbanda é um mundo feito de luz. É a força que nos dá a vida e a pureza nos conduz. Avante, filhos de fé, que são como nós, umbandistas, nos chamamos. Como a nossa lei, não há. Nós levamos ao mundo inteiro
a bandeira de Oxalá, a bandeira da fé, a bandeira da prática da caridade, a bandeira do perdão. E é disso que nós estamos falando. Se você está ajoelhado na frente da entidade, desejando mal, a grande questão é quem está desejando mal é você. E aí, o que eu posso pedir para a entidade? Peça para o outro aquilo que você gostaria que pedissem para você. Bonito. Faça ao outro aquilo que gostariam que alguém fizesse com você. Fez isso? Não precisa nem de falar de religião. Sim. Aí nós estamos falando de caráter, de hombridade e de autoconhecimento. As religiões foram criadas pelos homens para levar a humanidade a isso. As religiões, todas, elas são maravilhosas. Todas. A grande questão é o ser humano que está lá. É maravilhoso? São todos maravilhosos? Eu não sei, eu estou fazendo a minha parte para a minha evolução, o que não quer dizer que eu não tenho que pedir perdão para muita gente. Preciso, vou, para alguns mais cedo, para outros mais tarde, para pessoas que eu nem sei que eu magoei, para pessoas que não sabem que me magoaram, e eu guardo essa mágoa. Nessas horas, eu falei um pouco disso no meu vídeo, mas eu vou repetir. Quando você não está preparado, quando você não sabe como chegar, ou então você não tem nem mais a possibilidade de falar com a pessoa está em outro país, a pessoa está em outro estado, a pessoa não está mais encarnada, como é que você faz? Se conecta. Eu vou pedir licença para vocês para repetir uma parte do meu vídeo. Existe uma prece, existem várias, na verdade, e uma delas que eu mais gosto é a prece do perdão, que ela faz assim: perdoa-me, Senhor, por todo e qualquer ato que eu possa ter praticado e ofendido alguém. Perdoa-me, Senhor, por todo e qualquer ato que eu possa ter praticado e ferido, inadvertidamente que seja, a outro ser em sua escalada evolutiva. Perdoa, Senhor, por todo e qualquer ato que possa ter sido praticado e que tenha me ferido, inadvertidamente que seja, e que tenha partido de outro ser em sua escalada evolutiva. Perdoa-nos, Senhor, porque nós somos filhos imperfeitos, mas nós estamos em busca da sua luz. Olha, me perdoa porque eu fiz, algumas vezes eu fiz sem querer. Perdoa ele porque ele me machucou, ou ela, porque algumas vezes nem foi por querer. Perdoa, independente de ser ou não por querer, porque nós somos pequenos, nós somos imperfeitos, mas nós estamos tentando trilhar a nossa jornada evolutiva. Então, essa é uma oração que é fácil de achar, é uma oração que é para quando você não sabe exatamente onde localizar isso em você ou no outro, para você começar esse processo de libertação. Aí eu faço uma vez, não, faça quantas vezes o seu coração pedir. Faça com fé. Ah, existe um número? Não, não existe. Existe um número que a sua consciência pede para você se libertar. Nós estamos falando do perdão do outro, mas vamos falar um pouquinho do auto-perdão. É muito comum as pessoas acharem, por exemplo, que o médium que incorpora no terreiro de Umbanda, ele é um ser muito especial, porque ele incorpora. Não existe só um tipo de médium. É o tipo mais comum dentro dos terreiros, porque é o momento onde as entidades se manifestam para conversar com as pessoas que precisam daquela atenção especial. Mas um médium é um ser humano, um espírito encarnado, em evolução, que trouxe para essa vida a responsabilidade de se instruir, de se educar, de se privar de algumas coisas em determinados momentos, porque algumas reuniões pedem, por exemplo, que se você se abstenha de álcool, de carne, de sexo, independe do tempo, isso vai acontecer para alguns ritos específicos, e abster-se de alguma coisa é uma forma de se auto-educar.
Ninguém está falando, tem a ver com a vibração muda quando você toma café, quando você toma álcool, quando você come carne, quando você come chocolate, muda. Mas nós estamos falando também de autocontrole, de educação minha pessoal. E quando eu vou fazer isso, significa que eu tenho que ser educado, significa que eu não estou em equilíbrio com as energias da natureza. Então, ser médium tem a ver com se colocar no lugar de quem precisa aprender, de quem precisa educar, e você ser o primeiro a ouvir aquilo que aquelas entidades têm a falar. Mas a maioria dos médiuns não lembra do que a entidade falou para a pessoa. Aquele recado é pessoal, foi para aquela pessoa. Não quer dizer que aquele recado não sirva para mais de uma pessoa. As pessoas falam assim, algumas vezes eu vou no terreiro, mas o recado é muito genérico. Mas você já parou para pensar que a humanidade basicamente precisa da mesma coisa? Muito boa noite, Marco. Muito boa noite, Danilo, amigos queridos da minha vida. E é isso. Você está falando de gente de carne e osso, precisando aprender, precisando ser direcionado, tanto quanto quem está ali na frente. Então, não vamos endeusar o médium, mas também não vamos achar que o médium carrega uma cruz. O médium não carrega uma cruz. O médium lá em cima teve a oportunidade de escolha dentro do mandado mediúnico. E estar presente com as entidades é um momento mágico e especial. Como que acontece? Eu vou falar rapidamente, muito rapidamente. Tranquilo. Como acontece o contato mediúnico do médium com a entidade de trabalho? Um laço energético une os dois. Imagina, se a gente, quando está em contato com uma outra pessoa encarnada, que tem conexão mental, acha que aquele laço é mágico, imagina quando você está energeticamente ligado e você tem que ser humilde o suficiente para emprestar o seu aparelho fonador para manifestação de uma outra ideia que não necessariamente é igual à sua. Nós estamos falando de respeito pelo outro, da entidade para com você, de você para com a entidade. Nós estamos falando de entrega, nós estamos falando de cumplicidade, nós estamos falando de uma ligação tão forte que nem uma ligação entre irmãos. Irmãos têm o mesmo sangue. Entidade incorporada no seu médium tem algo muito maior que a ligação energética. Que a ligação, os dois entram num processo de acoplamento de corpos energéticos e eles compartilham energias, eles compartilham intenções, eles compartilham ideias e eles compartilham emanações. Você, como médium, precisa ser humilde para permitir que a palavra da entidade filtre pelo seu cérebro, saia pela sua boca, mas a palavra é dele. O médium não é fabuloso, a entidade de trabalho vem com o conhecimento que ela precisa manifestar para a vida daquela pessoa, para que a vida daquela pessoa possa gerar um salto energético, gerar uma mudança. Isso não é para qualquer um. E nós estamos falando aí de um perdão prévio, onde o ser encarnado, consciente, entende que ele vai se entregar para acontecer aquela manifestação. Isso é um trabalho em conjunto. Você empresta seu corpo, sua energia anímica, empresta seu aparelho fonador para a manifestação de uma entidade que trabalha sobre a irradiação de aspectos divinos. Olha o grau de... Nós estamos falando de responsabilidade. Sim. Ninguém está falando de cruz. Mas tem médium que sofre muito, tem médium que fica muito cansado, tem médium que fuma muito, tem médium que bebe muito. Cada um no seu momento mediúnico. Cada um no seu lavoro, cada um no seu trabalho, cada um no seu aprendizado. Você tem entidades que manifestam a partir de um tempo, elas fumam, elas bebem e elas param, porque elas vão evoluindo também,
porque nós estamos falando de duplas de trabalho, eu encarnada, a entidade desencarnada, e os dois agregando conhecimento. Porque se não fosse necessário, eu só emprestava meu corpo e pronto. Para que eu fiz curso de apometria? Para que eu fiz curso de reiki? Para que eu fiz curso de cromoterapia? Para que eu fiz educação mediúnica? Para trabalhar mais e melhor junto com aquela entidade, para que o tempo em que nós estivermos em conexão, que esse tempo seja produtivo para mim, para ela, para a equipe de trabalho e para quem vai ser atendido ali na frente. A assistência vem para mostrar para o médium a necessidade do estudo da evolução constante. Isso também é evoluir. Então, a gente não precisa ter medo do médium, a gente não precisa achar que o médium é anjo, que ele é quase Deus na Terra, que ele é santo. Ele não é. Ele é um ser em evolução que tomou esse compromisso do outro lado da matéria. Paula, é o seguinte, a Ione quer fazer uma pergunta para você, Paulinho, e aí você resume. Paulinho, não, é porque o pessoal é um conhecimento a mais, e é rapidinho. Acha que, na hora que você fala assim, usou o corpo, o espírito, né, a entidade, ela não entra dentro do corpo, ela usa, né, a telepatia, toda a parte de fluídica, isso é muito importante o pessoal entender o que é isso. Sim, então, claro. você se presta, na hora que você falou do aparelho fonador, você vai captar aquela, o que aquela pessoa, o comunicante, quer falar e vai falar através de você. Sim. Não entra dentro do seu corpo, não existe isso. Então, o pessoal o espírito, é importante trazer essa ideia. Com certeza. O médium não é uma garrafa vazia onde o espírito é a água que vai preencher. Não. Existem várias formas de conexão. A mais comum hoje é a troca de energia fluídica, onde o médium se conecta telepaticamente com a entidade. A informação chega no cérebro do médium e sai pela boca do médium. A informação é da entidade, o cérebro é do médium, a boca é do médium. Por isso a responsabilidade. Exatamente, é uma questão de sintonizar. Exatamente. É muito comum que o médium fala assim, a entidade fala uma coisa de uma forma muito... O médium não gostou, ele vai travar e ele vai passar aquilo de uma outra forma. Se médium e entidade já trabalham há mais tempo, eles estão em sintonia, o médium confia. A entidade sabe que esse médium não usa certas palavras. Então, ele vai usar de respeitar o médium, que é a dupla de trabalho dele, e gerar uma informação como ele quer, respeitando o repertório do médium. Então, não existe uma possessão. Exatamente. Não existe uma possessão. A entidade não fica no lugar do médium. A entidade trabalha utilizando o instrumento chamado médium. Só que se a máquina não está azeitada, o trabalho não flui. Se eles não estão em harmonia, o trabalho não flui. Então, o médium tem a liberdade chamada livre-arbítrio dentro do trabalho também. Como ele vai proceder é uma combinação que ele e a entidade fazem. E como é que isso acontece? Com estudo, com preparo, com meditação. A Umbanda tem rituais de aproximação de energia. Ela tem os banhos, ela tem várias... né? Tem exatamente. Não é coisa solta, tem um porquê daquilo tudo. Então, se respeitar, tem um propósito, trabalha com muita cura. Então, na hora que a gente está precisando, você vai atrás, porque tem cura ali, tem energia, tem colo, tem limpeza, tem tudo que a gente precisa para reestruturar, reequilibrar, né? Sim, sim, e venhamos e convenhamos. Se vem a palavra é bom, mas se vem a palavra, a entidade manda acender uma vela para o seu anjo da guarda, a entidade fala para você tomar um banho de alguma erva específica, por exemplo, o boldo é uma erva de Oxalá. Paulo, Oi.
Desculpe te interromper, está com 25 segundos. Última. Fala suas mídias, por favor. 20 segundos, não fala suas mídias. @Cerise Godoy dentro do Instagram. Pode me mandar um DM que eu respondo com o maior carinho. Repete, por favor, Paula. @Cerise Godoy. Pode me mandar um DM que vai ser um prazer e axé para todo mundo. Que aula! Salve! Salve!